Olá, boa noite, como você está? O Identidade já está no ar e eu estou pronta para te contar mais uma história inspiradora. Em um mundo globalizado, a língua inglesa se destaca em sua importância e influência nos negócios, turismo, atividades econômicas e também na cultura. E eu estou te falando isso porque a história de hoje é sobre o Abbey Alabi, um nigeriano que encontrou um lar na periferia da zona sul de São Paulo e viu oportunidades quando se tornou professor de inglês e depois fundou uma escola com um conceito único para ajudar pessoas com um projeto social Inglês para Nossa Gente. Legal, não é mesmo? E aí, você também quer participar aqui do Identidade? É só enviar um e-mail para identidadegeral@novotempo.com e a nossa produção vai entrar em contato com você. Eu vou para um intervalo rápido de 30 segundos e já volto com o Abbey aqui para contar o sucesso da escola de inglês e como tem ajudado tantas pessoas. Eu volto já. O inglês é o idioma oficial ou cooficial de mais de 58 países. Saber falar a língua inglesa favorece as possibilidades de estudar no exterior e aumenta o número de oportunidades acadêmicas para estudantes. Segundo um levantamento, quem fala inglês tem 70% mais chances em comparação a profissionais que não dominam a língua. Também vale destacar a importância do inglês para viajar, além de permitir conhecer pessoas de outras culturas. Por isso, Abbey Alabi é um nigeriano que sempre sonhou em explorar o mundo e esse sonho o trouxe para o Brasil em 2003. Abbey morou na zona sul de São Paulo e mesmo sem o conhecimento da língua portuguesa, Abbey recebeu o apoio da comunidade local e isso fez com que uma semente fosse plantada no coração dele. Um dia, ele retribuiria o carinho que havia recebido. E foi então que ele começou a dar aula e depois fundou o projeto Inglês para Nossa Gente. Vamos falar mais sobre isso agora com ele, que já está aqui comigo. Boa noite, Abbey. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Abbey, o que motivou você a sair do seu país, a Nigéria, e vir para o Brasil? Na verdade, eu vim estudar aqui no Brasil. Veio estudar? Sim, eu vim estudar aqui no Brasil. E estudar alguma coisa específica? Sim, eu vim fazer pós-graduação lá na USP. Pós-graduação em que área? Na Engenharia de Minas. Olha só que interessante. Sim. E quando você chegou aqui no Brasil, eu acredito que você teve bastante desafio, especialmente com a língua portuguesa, né? Sim. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, quando eu cheguei no Guarulhos, infelizmente eu fui mais ou menos sequestrado e eu pedi tudo, dinheiro, pedi documentações, Nossa. Eu pedi tudo. Então a pessoa me deixou na periferia de São Paulo, lá no Zona Sul, chama Parque Santo Antônio, né? Foi ali que eu vivi os primeiros dias, né, com a ajuda dos brasileiros. Muitos brasileiros me ajudaram muito. Eu morava na rua Apolônio de Tiana e as pessoas me davam comida, me davam a casa para morar. A Dona Terezinha, entre aspas, me adotou, colocou no quintal dela para eu viver lá. Então, foi assim que começou a minha vida aqui no Brasil. Nem estudo eu consegui fazer. Porque faltava documento, né? Sim. Até você correr atrás da documentação para conseguir começar seu estudo. Mas depois você conseguiu estudar? Não consegui, porque logo em seguida, problemas eu já tenho mais responsabilidade, já veio muitas coisas, aí eu meio que tenho que sobreviver primeiro e depois veio o estudo. E como é que foi a questão para aprender o português? Foi assim, foi essa situação que ajudou bastante, porque para mim, eu estou mudando para o Brasil, eu tenho o mínimo coisa de fazer de amar os brasileiros, conhecer a cultura dos brasileiros, porque é assim que eu sei que eu vou aprender português e eu quero conhecer o Brasil. Eu sempre ouvia falar de Brasil, dos jogadores de futebol, né? De algumas tecnologias que a gente descobriu aqui, os famosos inventores. Então, eu queria conhecer o Brasil. Então, isso fez com que eu me junte mais com os brasileiros e isso ajudou bastante na hora de aprender a falar português. E as culturas são muito diferentes, Abbey, do Brasil e da Nigéria?
É tão engraçado, né? Porque aqui é um país só, mas com bastante culturas, right? Eu morava em Jardim São Luís, como eu falei, na casa da Dona Terezinha. Ela é da Bahia, então a cultura dela é muito parecida com a africana, até a comida. Sim. Né? E já ia dar aula de inglês em Moema, já é outro mundo totalmente diferente. A pessoa tem cultura italiana, japoneses e várias, sabe? Então, num lugar só você consegue aprender várias culturas. Mas com a Dona Terezinha e a família dela e os meus amigos que estão na rua, avenida ali, todos eles eu consegui me identificar mais, porque eu sou da Nigéria, então a comida é parecida, até as pessoas, sabe? Uma coisa assim já ajuda bastante. A gente costuma dizer que aqui no Brasil existem vários Brasis, porque realmente é um país muito grande, com culturas diferentes, do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, enfim. Isso é são muitas variedades, né? Com certeza. Agora, Abi, como é que você foi bem recebido, né? Você falou aí que uma senhora te abrigou na casa dela, a Dona Terezinha. Conta pra gente desse processo e como foi importante para você conseguir retomar a sua vida, mesmo que num país diferente. Sim, na verdade, ali eu estava perdido, na verdade, né? No meu país eu tinha uma vida bem estruturada, né? E eu vim aqui no Brasil para descobrir. Eu sempre tenho o sonho de conhecer Terra dos Brancos. Você falava isso, né? Eu vi vocês na TV. Eu queria conhecer, queria viver com vocês. Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, o que aconteceu no primeiro dia já mudou tudo, mas quando eu comecei a viver com os brasileiros, eu comecei a entender melhor a situação, o que vocês ofereciam ajuda enorme. Depois dessa ajuda que a Dona Terezinha me ofereceu na época, ajudou bastante, eu me estabilizei e eu falei no meu coração, eu vou falar obrigado, mas não vai ser só pela palavra. O que eu ia fazer, eu também não sabia. Mas eu vou falar assim, eu vou agradecer esse povo, mas não vai ser pelo apenas obrigado, né? Então foi assim que começou aqui. E como que você teve a ideia de ser professor de inglês? É fome. Precisou necessidade ali ter um trabalho. Isso é fome, não é uma coisa que eu amei, não. Era fome. O inglês é sua língua materna? Era a minha língua materna, né? Mas só que eu não queria ser professor, eu queria ser engenheiro, eu queria ser geólogo. Geólogo. Exatamente, isso que eu sou, eu tenho que ser geólogo. Right? Eu estudei bastante na faculdade para ser isso. Então, eu não via outra coisa de fazer a não ser geólogo. Mas aqui no Brasil não tinha nada, eu não tinha casa. Uma vez eu estava vomitando na rua e a moça me viu e falou assim, eu estava vomitando verde, não tinha comida, Aí ela olhou assim, ela meio que falou, eu não entendi direito, né? Ela falou, tipo, você vai morrer se você não faz nada. Porque aí ela falou assim, você quer ser professor de inglês? Aí eu olhei para ela e falei assim, não, over my dead body. Uma coisa que eu tinha certeza que eu não queria fazer na vida é ser professor. Isso eu tinha certeza. Se você pedir para fazer qualquer outro trabalho, eu faço. Menos ser professor. Mas só que eu não sabia que eu era professor. Eu não encarava ensinar como se fosse um professor. E a moça falou para mim de novo, dá aula de inglês. Aí a primeira pessoa que deu aula, de verdade, vamos supor, foi André Galvão. E ele falou uma coisa, ainda bem que você não é geólogo. Ainda bem que você é um professor de inglês. Essa frase mudou minha concepção. Tipo, eu fui bom. Ele falou assim, você foi espetacular. Olha só. A partir dali que eu... Então você foi dar aulas de inglês para poder se sustentar e ter como sobreviver. Sim. E como é que surgiu a ideia de formar a escola de inglês que você tem hoje para poder ensinar a língua para as pessoas que não têm condições de pagar por um curso regular ali de inglês? Maravilha. Quando eu cheguei aqui no Brasil, naquela época lá no início, as pessoas me ajudavam muito. Eu ia na feira, na hora da xepa, as pessoas me davam banana, tudo. Tudo isso aí, para mim, eu anotava tudo. Muitas pessoas, eles falaram para mim, tipo, você quer isso, você quer aquele pão, arroz, tudo isso aqui, eu pegava e eu anotava. Que um dia eu vou poder devolver essas coisas que eles estão me dando para eles de volta. Mas eu vou fazer alguma coisa a mais, que eu não sei. Mas, nessa situação, eu comecei a me ver, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa de volta para a sociedade. Claro que eu tenho que ganhar dinheiro para cuidar de mim também. Então, eu dava aula de inglês, multinacionais, várias empresas multinacionais. Eu já sou bem reconhecido na Faria Lima, em São Paulo. Aí um dia eu saí do elevador
junto com outra professora. Na verdade, eu entrei no elevador com outra professora que eu achava que era Neymar. Para mim, era a melhor da gente. E eram muitos professores lá nessa empresa. E ela olhou para mim, justamente no elevador, ela falou assim, ó, você é muito bom professor. E ela falou assim, o que você fez? O que você faz de diferente? Aí eu fiquei sem palavras, fiquei assim, ó, eu só trato as pessoas iguais. Ele olhou para mim assim, ó, você é muito bom. Imagina o Neymar elogiando alguém. Jogador muito de futebol. Sabe, eu saí do elevador e pensei assim, ó, se a Bia Vale está falando para mim que eu sou bom professor, esse bom professor, eles vão ter na comunidade gratuito. Porque eu sei que as pessoas da Faria Lima me pagam bem. Mas só que eu não tinha pensado o que eu posso contribuir. Aí eu falei assim, tá bom, eles vão ter eu. Aí, o que abriu tudo para mim mesmo, a primeira pessoa que eu liguei, Márcio Galvão, um grande amigo meu. Márcio, eu estou precisando de um espaço para dar aula de inglês, gratuito. E ele falou assim, quem vai dar aula? Eu falei, sou eu. Até eu vou fazer. Na hora que ele fez isso, eu sou uma coisa, ele falou assim, não, você é muito bom, Abi. Aí ele ficou muito feliz, eu falei, tá bom, vamos fazer aula de inglês para as pessoas, para as comunidades. Olha só, porque para ser um professor, não precisa ser só o detentor do conhecimento, né? Tem que ter toda uma didática de como você vai passar, transmitir esse conhecimento adiante. Sim. E viram em você esse grande potencial e hoje você é um professor muito reconhecido. Sim. E o que essa escola que você decidiu fundar para dar aula de inglês para as pessoas mais carentes tem de diferente das outras? Bom, eu sou professor de inglês, que eu não gosto de seguir roteiro. Eu aprendi várias línguas, então eu sei algumas coisas que são essenciais para alguém falar outra língua. Então, o nosso povo da comunidade, eles não têm essa cultura de estudar inglês por 20 anos. Eles não têm dinheiro, não têm educação, não têm cultura na família. Porque, querendo ou não, família, a estrutura dela, ajuda alguém a ser o que ele é. Sim. Então, muitas vezes, quando você tira nota ruim, seu pai se cobra. Esse cobrar de... Tem que tirar 10, é um abraço. Alguns dos nossos colegas da comunidade não tem isso, não tem que nem cobrar essas coisas. Então, esse tipo de coisa, eu analiso ela, eu vejo. Então, eu desenvolvi uma metodologia própria de entregar a fala logo e postergar a parte de escrever. Então, o mais importante é a conversação. Conversação. Aí eu meio que falei assim, ó, eles vão começar a falar inglês desde o primeiro dia. Então, assim a gente consegue capturar mais nosso povo da comunidade, porque a vida dele é muito rápido. Eles têm que ter alguma coisa rápido, solução rápida, para fazer sentido. Caso contrário, eles vão fazer, eu tenho que ajudar minha mãe. Porque a mãe também não está vendo a evolução do inglês dela. Agora, quando a mãe chegou em casa, nossa, está entendendo? Estou só com um mês da aula, sim. Então, continua fazendo. Que legal. Porque a mãe e ela estão vendo a solução. Então, foi isso que a gente tentar colocar no inglês para nossa gente, para trazer o resultado mais próximo, mais rápido. Right? A gente consegue fazer nossos alunos com 2 anos em inglês intermediário. Entendi. Right? E uma coisa aconteceu esses dias. O melhor aluno do inglês para nossa gente, ele ganha prêmio máximo de ir para os Estados Unidos. Olha. Sem pagar. Ele fica lá de 1 a 3 meses. Aí o primeiro que a gente mandou agora, em julho, ele foi ter o visto americano. Chegou lá e o rapaz perguntou para ele, quantos anos você estudou? 2 anos. Qual nível você está? Intermediário. Ele falou assim, intermediário, o americano mudou o papo para inglês, só para testar. E testou o menino, e Bruno saiu muito bem e ganhou visto, right, e falou, vocês estudam bem. Isso funciona assim. E para nós é muito importante. A gente vai falar mais desse projeto, dessa escola no próximo bloco. Claro. Mas olha só, gente, o Abi, ele vai contar aí como surgiu a ideia desse inglês para a nossa gente. E na próxima segunda-feira, mudando um pouquinho de assunto, dia 16, começa a semana especial com o pastor Rafael Rossi, aqui na Novo Tempo. Então, se programe para participar com a gente. É do dia 16 ao dia 20 de setembro, aqui no Canal da Esperança. A gente vai fazer um rápido intervalo e em seguida a gente continua esse bate-papo aqui com o Abel. O
O Identidade já está de volta. Hoje estamos conhecendo a história do Abey Alabi e a sua história aqui no Brasil, viu? No bloco anterior, a gente estava falando sobre como ele decidiu ser professor particular de inglês. Depois ele criou ali a Green English e depois o Inglês para Nossa Gente. Sim. Você estava contando a história de um rapaz, de um aluno, sim, que inclusive ganhou uma bolsa de estudo para estudar fora. Sim. Há quanto tempo tem esse projeto, essa escola? Inglês para Nossa Gente começou em 2017, dia 6 de agosto. Lá na nossa primeira unidade foi na cidade de Itapecerica da Serra, right? E desde então a gente está espalhando para São Paulo e Rio de Janeiro também. Já são mais de 30 unidades? Mais. E conta, como é que é o critério para você selecionar os alunos, por exemplo? Alunos, a gente não seleciona mais, a gente coloca nossas unidades perto das comunidades ou dentro das comunidades, tá? Porque a gente acredita naquela comunidade mesmo. Quem tem dinheiro para pagar e quer estudar com a gente, ele pode, porque a gente consegue entender que a gente consegue misturar essas culturas, alright? Para todo mundo se crescer junto. Então, hoje em dia, a gente não pergunta, família pobre ou não, mas a gente faz questão com que a unidade está dentro das comunidades, onde as pessoas que realmente precisam têm acesso fácil. Esse é o nosso critério número 1. E cresceu bem rápido, não é, Abey? São 30 unidades já entre São Paulo e Rio de Janeiro. Quando você começou esse projeto, você imaginou que teria essa proporção? Eu sou sonhador. Eu sempre sonho. Eu acho que, com a graça de Deus, tudo pode. Right? Então, quando eu comecei em São Paulo, eu vi proporção. Primeiro dia de aula, foram mais de 150 alunos. Nossa! Foi assim que a gente desenvolveu a ideia de chamar Volunteer Teachers. Né? E cresceu ali. Aí, primeiro semestre, já chegamos em 5 unidades, se não me engano. Então, a gente já cresceu ali. Aí, eu já comecei a pensar em outros estados, quem sabe. O que veio na minha cabeça primeiro foi Rio de Janeiro. E, graças a Deus, hoje estamos no Rio de Janeiro. E como que vocês selecionam esses volunteer teachers? São pessoas que falam inglês, são professores e são voluntários no projeto. Sim. Então, é o seguinte, a gente tem triagem, né? Para ser volunteer teacher. Primeira coisa é eu falar inglês, tá? Não precisa ser professor, não precisa ser professor. Se for professor, melhor ainda. Mas não precisa ser professor. Falar inglês, tem um coração de ajudar. E a gente tem triagem de ensino, onde eu preparei curso preparatório para todo mundo que quer ser volunteer teacher, para conhecer o inglês para nossa gente, nosso público, metodologia e resultado. Essa triagem todo mundo tem que passar. Mesmo sendo professor já formado, tudo bonitinho, tem que passar. Até para entender a metodologia diferenciada que vocês têm. Né? Exatamente. E para todo mundo trabalhar na mesma página. Porque a prova é igual, a ideia é igual, então as pessoas têm que conhecer nosso conceito de ensino. E como que eles reagem, os volunteer teachers, depois que vem a evolução, por exemplo, dos alunos? É choro. É obrigado, Abey. Hoje a gente tem mais de 70 volunteer teachers ativos. Eu não consigo mais ler mensagens. Right? Obrigado, Abey, para fazer isso. Eu só falo para eles, quer agradecer alguém? Agradecer a Deus. Right? Que eu estou fazendo a minha parte. Eu também não sabia que ia ter essa proporção. A gratidão dele, ele me alegra, com certeza. Eu também devolvo toda a glória para Deus. Então, para mim, esse é o meu caminho e a gente segue. Mas todos eles agradecem, todos. Você comentou aqui um pouquinho da história do Bruno, um aluno que foi bolsista, né, ganhou a possibilidade de estudar no exterior. Mas eu acredito que existam outras histórias também que tenham marcado sua vida, através de tantos alunos que já passaram por você e pelos outros volunteer teachers também. Sim, com certeza. A gente já estava no aeroporto quando o Bruno estava indo. O Bruno é da periferia de São Paulo, de Grajaú. Grajaú. Ele vem de uma família bem humilde, simples, como muitos brasileiros. Mas vendo ele em Chicago hoje, no escritório do Bloomberg, dando rolê em Chicago, para mim alegra bastante, porque o Bruno, ele tem idade da minha filha. E a minha filha, ela não consegue ler nem escrever, porque ela é especial. E quando eu vi o Bruno, porque quando eu cheguei em casa, eu queria fazer inglês para a nossa gente, mas eu vi a minha filha. Então, o tempo que eu tinha sobrando era para minha filha. Alright? Aí minha mãe veio para o Brasil e ela falou assim, eu vou levar sua filha para a Nigéria e eu vou tentar medicina de lá também. Deu uma chororô, mas no final foram para a Nigéria. A Dilma foi para a Nigéria com a minha mãe, foi assim que eu tenho tempo de abrir. E eu falei, eu quero ajudar as pessoas o que eu não consegui fazer com a minha filha.
e usando o tempo que eu tenho para ela. E o Bruno, que ganhou, ele nasceu no mesmo mês da minha filha. Olha só. E eu estava no aeroporto com a mãe, com o pai, todo mundo chorando. Eu também estava chorando com todo esse filme passando na minha cabeça. Jamais imaginaria, right? E o Bruno, ele foi para a América. Ele está lá até hoje. Ele vai voltar só dia 21 desse mês. Para nós, todos volunteer teachers, é uma vitória para a gente. Uma vitória. Oh. E assim como o Bruno teve essa oportunidade, outros alunos certamente terão um dia também. Sim, todo ano. Porque o inglês faz uma diferença muito grande na vida deles, inclusive profissional, né? Sim. Abre muitas portas. Muitas portas. Hoje, eu dou aula, como eu falei, eu sou professor de inglês em muitas empresas multinacionais. E a gente sabe que hoje em dia, inglês até vale mais do que a própria faculdade. Alright? Então, a gente viu muitas pessoas investindo mais no seu inglês do que a própria faculdade. Então, eu falo para os alunos sobre isso. Gente, aprende ela. Vai por mim. Isso é muito importante. Agora, o que você diria para alguém que quer empreender e de repente não sabe como, né? Você teve aquela ideia, na verdade uma pessoa te chamou a atenção que você poderia ser um professor. Sim. O que você daria de dica para quem está nos assistindo agora, que quer de repente começar um projeto social como você fez, de repente fazer como você também, de retribuir o que fizeram por você, né? Sim. Você falar e ser obrigado além da boca para fora, mas fazer alguma coisa na prática. O que você diria para quem está nos assistindo? Eu diria que tudo que a gente faz na vida, temos que ter a essência, motivo de fazer aquele. A gente não deve ter preconceito de nada, porque onde vai ter nosso caminho, a gente não sabe. Tem o que a gente gosta, tem o que você acha que você não gosta. Eu falei que eu nunca quis ser professor. O único trabalho que eu tinha certeza que eu não queria ser era professor. Hoje, eu sou professor com orgulho, sabe? Eu diria para vocês que estão começando, abre sua mente. A oportunidade está ali. O mundo aberto para todo mundo. Na minha opinião, colocar Deus no seu coração, que é o maior, Ele vai te guiando. Ele vai te colocar num ponto muito interessante da sua vida. Então, para mim, esse insight, ele vai vir quando você está calma com Deus contigo. Você está calma, você entrega a sua vida para Ele, Ele vai te guiar. Eu acredito nisso. Então, quando o meu caminho chegou, professor Deus, é isso. Eu chorava por mais ou menos 10 anos, porque eu queria ser geólogo, eu queria ser presidente do Shell, da Nigéria, e eu queria trabalhar no plataforma. Então, eu tinha esse sonho, ia estar claro na minha cabeça, mas Deus me falava que não é aqui, é aqui. Deus fez uma reviravolta. Exatamente. E hoje o seu coração está em paz? Com a sua nova escolha? Estou muito em paz, por isso que eu estou falando para eles, tipo, gente, relaxa. Muitas vezes, plano de Deus é o melhor para nós. Quando eu vejo as pessoas que eu ajudo hoje, teve uma vez em Jardim IP, no sul de São Paulo. Eu terminei a aula da ONG, fiquei na calçada, esperando alunos ir embora. Aí uma família chegou do nada, falando assim, ó, vem almoçar com a gente, AB. AB? Onde vocês me conhecerem? Mas eles falam de um jeito que eu não consigo negar. Aí eu fui com eles, cheguei na casa deles, estranho, para mim até aquele momento era estranho. Todo mundo comendo, todo mundo falando, a avó chegou falando. Aí eu fiquei assim, meu Deus... Eu não sei onde eu estou, não sei a família que eu estou almoçando, não sei o que está acontecendo. E no final ela falou assim, você lembra da gente, né? Aí eu falei assim, posso falar sincero? Sim. Não. Aí eles começaram a explicar quem são. Aí eu vi a unidade onde eu dava aula de inglês para eles, do inglês para a nossa gente. Então, esse tipo de amor, esse compartilhamento, eu acho que as pessoas têm que esperar e têm que acreditar, alright? Que pode acontecer. Quando eu falei assim, eu quero mandar as pessoas para os Estados Unidos, ele falou assim, ó, e você já esteve nos Estados Unidos? Eu falei assim, nunca teve. Mas como que você vai prometer uma coisa que você não tem? Eu tenho Deus, eu tenho fé. Mesmo se eu não estiver lá, talvez eu consiga mandar alguém para lá. Right? Legal. E aconteceu. Muito bom. Quero agradecer muito você ter vindo aqui, compartilhar a sua história e mostrar para o pessoal de casa que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, Ele transforma para melhor, né? Com certeza. Não tenho dúvidas. E olha só, gente, o amor, como o Aben falou aqui, é um ingrediente essencial para a gente ter um relacionamento feliz. Você quer manter amor aceso aí no seu relacionamento e fazer do seu cônjuge feliz também?
A Novo Tempo preparou um novo estudo bíblico digital especialmente para você. É isso mesmo. Conheça o Felizes para Sempre e descubra os segredos para um relacionamento duradouro em 7 lições práticas. Faça esse estudo com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, pelo WhatsApp, super simples. É só enviar Felizes para Sempre para o número de WhatsApp 12 98200 0062. Ou então você acessa novotempo.com/casamento. E aí, comece agora mesmo. O conteúdo foi desenvolvido por especialistas em relacionamentos, garantindo então que você receba as melhores orientações para transformar o seu casamento. Então, muito obrigada pela sua audiência. Aproveite essa oportunidade para estudar e ser feliz também no seu casamento, viu? Uma ótima noite para você e a gente se vê no próximo Identidade. Tchau, tchau!